Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, Opinião Litoral desta terça-feira, com André Roncalli, economista, com Roberto Mohamed, advogado. A gente vai começar falando sobre a febre privatizante do governador Tarcísio de Freitas, Sabesp, a autoridade portuária que não é mais atribuição dele. O que tiver pela frente, metrô, linha CPTM, trem, o que tiver pela frente para privatizar, o Tarcísio quer privatizar. E os sintomas, não sei se estão dando algum remédio contra essa febre, mas os sintomas não passaram, Mohamed. Mas o curioso é que a Assembleia Legislativa de São Paulo, embora ele tenha teoricamente uma base sólida, não está indo muito nessa conversinha dele de que privatização é a mãe de todas as curas para qualquer doença. Tarcísio tem uma postura muito ambígua, porque ele fala muito do que representa a privatização em termos de solução, só que ele não tem exemplo para dar. Qual é a linha da CPTM que mais problemas dá em São Paulo? Aquela que está privatizada. Qual é a linha de metrô mais problemática de São Paulo? As duas que estão privatizadas. O sistema de distribuição de energia em São Paulo é um horror, em todos os sentidos. No sentido de capacidade de geração e de manutenção da energia elétrica, o preço dela. O que exemplo ele dá para corroborar essa frase feita dele, que a iniciativa privada melhora? E ainda tem o caso do abastecimento de água e tratamento de esgoto do Rio de Janeiro, né? Sim, e que é engraçado, que parecia matéria paga na Veja, ele considerando essa companhia no Rio de Janeiro como sendo de qualidade. Esqueceram aquela água com algas, esqueceram os problemas do Rio de Janeiro, talvez seja um dos maiores estados do Brasil com um dos menores índices de tratamento de esgoto. Isso é um absurdo. E aí você consegue comprar a imprensa, tentar passar um pouco essa imagem, mas você não consegue fazer muita coisa no sentido de tapar o sol com a peneira. E me parece que ele está tendo muita dificuldade na Assembleia Legislativa, porque mesmo os deputados do União Brasil, do Republicanos e do PL, não embarcam muito nessa. Eles são unidos para falar de aborto, de casamento homoafetivo, tá? E todo mundo dá a mão. Mas quando chega na hora do dinheiro, os caras falam, peraí, mas isso é meio preocupante, né? Até porque vai tirar carguinho deles. Então aí eles ficam, me explica melhor como é que é esse negócio, né? Vai dar para a gente trocar por emenda? Como é que a gente faz? E o Tarcísio tem um problema, ele está demonstrando uma roda presa danada para negociar com a classe política. Por isso que eu falei no programa da semana passada que ele está repetindo alguns erros do Dória e de uma forma que parece que ele não está lembrando do que aconteceu com o Dória, a ponto de comprometer o futuro político do Dória, que simplesmente morreu. Você não vê assim também, André? Sim, o Tarcísio tem uma visão, uma certa fixação com a privatização, como o Paulo colocou e você colocou, não tem absolutamente nenhum fundamento na realidade. Se a gente pega o caso da Sabesp, que para mim é o caso estelar de loucura na gestão pública, porque é uma empresa que ela já é parcialmente privatizada, tem capital aberto em bolsa, tem lucro e pratica muitas vezes uma política que é contrária exatamente à agenda ambiental. A gente pode entrar nisso daqui a pouco. Mas quando a gente pega os outros setores, é aquela ideia do samba de uma nota só. Então ele não tem mais o que oferecer, a agenda política dele é uma agenda privatizante e, como o Paulo colocou, é uma febre. Então, assim, o que aparecer na frente, ele coloca, né, sempre a mesma nota. Tem que privatizar, tem que privatizar. Quando a gente olha mundo afora, o que está havendo é um processo de reestatização de vários serviços. Porque talvez o que haja de mais, talvez vira-lata na nossa elite política, é a preguiça em melhorar os órgãos de gestão pública. Então, é como se você desistisse, né, da gestão pública em setores que não são muito afeitos à gestão privada, porque a gestão privada requer o lucro, é típico da gestão privada ter que dar lucro, só que a gente está lidando com um país que as pessoas de baixa renda não têm muitas vezes como pagar por esses serviços.
E aí o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente eliminar essas pessoas do acesso a serviços básicos como transporte, como saneamento, como eletricidade, porque nos bairros nobres de São Paulo, você pode ter certeza que a energia volta rápido. Agora, na periferia, muitas vezes demora muito mais, porque simplesmente não há pressão social sobre as empresas privatizadas que atuam em vários setores para trazer de volta. Eu sempre brinco que quem anda na CPTM em São Paulo, e eu ando nos trens da CPTM e nos trens que foram privatizados, quanto mais longe do centro, maior é o grau de abuso sobre a população. Porque a população tem, né, a capacidade de reclamar, de ir para cima do poder público, particularmente das empresas privatizadas. Então eu acho que o Tarcísio compromete o capital político dele em não enxergar isso, o que para mim não é necessariamente uma notícia ruim, porque eu acho que, né, ele não deveria renovar eventualmente o mandato dele, sem dizer de levar isso para o plano federal, porque eu acho que se retornar essa agenda para o plano federal, a gente vai inibir uma série de iniciativas que vão no sentido de ampliar a capacidade de acesso das pessoas a esses bens públicos, né, esses serviços públicos. Então, não só é um tiro no pé, como é um tiro no pé, novamente, que não tem nenhum fundamento na história do que está acontecendo no mundo afora, que é a reestatização, com foco na melhoria da gestão. A gente não pode deixar de frisar isso. A gente precisa trazer para o debate como melhorar a gestão pública desses serviços. E, particularmente com o novo marco do saneamento, fazer com que haja um processo acelerado de universalização. E eu não acho que privatizar a Sabesp vai fazer com que São Paulo, particularmente, consiga atingir a universalização plena, que hoje a gente está em 92%, né, do que seria o atendimento de tratamento, no estado mais rico do país. Justamente esse fanatismo dos bolsonaristas pela meca do capitalismo nos Estados Unidos me espanta, porque eles só pegam a meia-verdade, eles só pegam aquilo que interessa para eles. A autoridade portuária em qualquer porto americano é pública. Não existe porto americano. Todos são privados. Mas a autoridade portuária é pública. Por quê? Porque só o poder público tem o poder de fiscalizar. Você não pode atribuir ao particular o poder de fiscalizar e de mediar conflitos. Se a gente analisar bem, André, aqui no caso da autoridade portuária, a gente questionou durante 2 anos o processo de privatização e eles nunca responderam nada. A gente não teve a oportunidade de ter o Tarcísio aqui, mas o responsável pelo projeto de privatização deu uma entrevista aqui, ele não explicou. Era o Diogo Piloni, porque, o secretário nacional de portos. Né? Porque o projeto era tão esquisito que os operadores portuários de Santos, à exceção de um, eram todos contrários à privatização. Nenhum deles queria. O único que queria é aquele que depois, quando eu vi o material da privatização do Porto de Santos, eu entendi, porque o edital era dirigido a ele. E que foi um dos grandes doadores da campanha, ele como pessoa física, da campanha do Bolsonaro e da campanha do Tarcísio. Mas o que me espanta é que esse discurso, além de não coadunar, no caso da Sabesp é mais grave. A Sabesp tem uma legislação dela estadual que faz com que ela tenha preferência na negociação dos contratos com as prefeituras. Como é que eu vou privatizar o que eu não posso garantir? Como é que eu posso fazer um edital? E ele não coloca isso no projeto que foi para a Assembleia. E se metade desses prefeitos disserem, não, agora eu não quero, vou negociar com outro, vou criar uma companhia municipal. Ele não é obrigado a ficar. Aí o governo do estado privatizou o quê? Não, deixa eu só colocar um ponto adicional. A Sabesp, nos municípios em que ela atua, ela tem isenção de IPTU nos imóveis que ela tem. Quando acabar, ela for privatizada, acaba a isenção? E aí, o que vai acontecer com o custo da companhia? Será que ela vai continuar sendo rentável aos olhos do investidor? Novamente, não faz sentido, mas fechando o parênteses. Não, o que o André falou é a grande verdade. Eu não sei se existe algum grupo que já manifestou esse desejo, porque aí você pode entender algumas coisas. Mas essa tara dele, na verdade, André, isso é que me preocupa. Essa tara de privatização que o Tarcísio tem, ela me chama atenção porque quando você olha o resto todo, ele não tem plano de segurança pública, exato. Ele não tem plano de saúde pública, ele não tem plano de educação pública, e está querendo mascarar
De repente, tudo é iniciativa privada. Daqui a pouco ele vai privatizar as escolas públicas do estado de São Paulo também. Porque a gente já falou aqui, a ideia de OS, já existiu esse projeto tanto no Congresso quanto na Câmara, na Assembleia Legislativa, de OSs não só administrarem UPAs, hospitais, mas administrarem escolas também. A ideia não é de todo absurda. O problema é quando eu não faço fiscalização nenhuma e transformo a escola numa fábrica de ignorantes em massa. Aí é complicado. Mas a ideia não é totalmente ruim. Mas ele, de outra parte, ele não cria nenhum mecanismo de fiscalização. Exato, a gente está falando, novamente, né, elegemos aqui no estado de São Paulo uma pessoa que não conhecia o estado, não conhecia os desafios do estado mais rico da nação, não conhecia a estrutura econômica do estado. Ele se apropriou de uma onda do bolsonarismo que se viu constrangido no cenário federal e foi para alguns estados, particularmente ali Minas Gerais e São Paulo. E ele surfou essa onda, sem esquecer o Rio de Janeiro também. E agora, é o que você colocou, ele não tem plano. Como ele não tem plano, ele tem que ir na ideologia. E essa ideologia da privatização, né, o privatismo, soa como uma música maravilhosa para os ouvidos paulistas. Porque existe essa aversão ao Estado aqui em São Paulo, e isso, obviamente, compra um espaço, compra um tempo para o Tarcísio. Mas as contradições já começam a aparecer. A fraqueza da base de apoio dele na Assembleia Legislativa de São Paulo é um indicador disso. De que quando você vai para a realidade, para o fato frio da gestão pública, o sistema político reage. Porque ele sabe que se você transferir para o setor privado, nasce um outro problema, que é regular o setor privado. Como que você vai regular o setor privado se a agenda do governador é de enxugar o Estado? A gente já viu que isso causou no plano ambiental, na gestão federal, em que o Bolsonaro basicamente anulou a atuação do IBAMA, anulou a atuação dos órgãos fiscalizadores e como isso gerou um drama humanitário na Amazônia. A gente quer o quê? De novo isso aqui, trabalhando com serviços públicos, gestão portuária, com gestão de resíduos, com gestão de recursos hídricos, seja uma insanidade. E o governador vai começar a confrontar rapidamente as contradições da ausência de plano da gestão dele. No caso do Tarcísio tem um agravante, André, que é a máquina pública que ficou extremamente aparelhada pelo PSDB depois de 28 anos de mandatos consecutivos, né? Sim, tem isso, mas eu não sei se esse é efetivamente um grande problema. Na minha visão, eu acho que essa é uma questão que não gera contradição maior de você transferir para o setor privado sem uma estrutura de regulação. Ou seja, é um idioma estrangeiro para o Tarcísio ter que regular a atividade econômica. Ele não sabe fazer isso, ele nunca fez. Não nos esqueçamos que ele foi um funcionário que ganhou, né, um espaço no governo Dilma, trabalhou no governo Dilma e foi ganhando espaço a partir, né, de 2016 com as gestões tanto do Temer e particularmente do Bolsonaro. Então, eu não sei se para ele, até essa fixação, né, privatista, é algo realmente dele ou é um oportunismo político, porque ele sabe que existe receptividade, né, com esse tipo de visão aqui em São Paulo. E eu falo isso, Paulo, porque geralmente a pessoa que tem esse tipo de fixação privatista, ela tem que trabalhar a consequência disso, que é eu transfiro para o setor privado, mas eu preciso que o serviço seja efetivado, eu preciso que a população fique satisfeita com isso. E eu não vejo, né, o Tarcísio tendo um plano geral para acomodar esse tipo de demanda, o que é particularmente danoso e preocupante para a população paulista. Eu acho que a gente também tem que olhar para a questão da Amazônia, por exemplo, e aí é uma falha de comunicação desse governo. O governo Lula tem sido muito infeliz na explicação. Está todo mundo atribuindo as mudanças globais, o que está acontecendo na Amazônia, quando isso é falso. Foram 4 anos sistemáticos de desvio de afluentes pequenos do Amazonas, do Rio Negro e do Solimões, em que você não conseguiu dimensionar, aí pode estar faltando pesquisa, mas a exploração de madeira ilegal, a gente vê aqueles desenhos animados do castor fazendo a represa com as torinhas de madeira,
Só que, na verdade, foi mais ou menos o que aconteceu na Amazônia. Inúmeros afluentes pequenos dos rios, que também são dos verdadeiros afluentes do Negro e do Amazonas, foram impedidos de funcionar e foram extintos por conta do excesso de mercúrio, da mineração ilegal, e é onde eu falo, a mineração ilegal não paga imposto, alimenta o crime e prejudica a natureza e dá despesa, porque olha o que a gente está gastando agora para corrigir esses problemas e o prejuízo que nós vamos ter. E prejudica o próprio agronegócio, os caras são burros, eles estão dando tiros no próprio pé. A falta de água está afetando o agronegócio, que invadiu terra e achou que era a festa do caqui. Mas não vamos colocar a culpa no aquecimento global. O problema não é o diabo da camada de ozônio. Foi o que fizeram aqui embaixo. E falta para esse governo mostrar, olha, isso aqui que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Porque a exploração de madeira ilegal cortava o fluxo dos afluentes pequenos. São esses rios... A Amazônia, a bacia hidrográfica do Amazonas, ela é muito capilarizada. E a importância desses capilares pequenos, quando você olha o mapa dos rios amazônicos, você nota que tem afluentes que não existem mais. E por quê? Justamente por conta da mineração ilegal e da exploração de madeira ilegal. Só que ninguém está colocando isso na cara, porque esses caras tinham que estar tendo que indenizar o Estado brasileiro pelo que está acontecendo lá. E aí cai no que você falou. A questão da ausência de preocupação ambiental em todos os projetos do Tarcísio, que se resume a um só: vamos privatizar tudo. E é isso que vai acontecer. O Opinião Litoral para o intervalo, fica com a gente que é bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta terça-feira, Dia das Bruxas, 31 de outubro, o André Roncalha, de preto, e o Roberto Mohamed estão analisando as notícias com você. André, a gente está terminando outubro, o ano praticamente termina, esse último semestre tem as festas de fim de ano, normalmente a atividade econômica cresce em relação ao trimestre anterior. Ainda assim, tem uma narrativa de que pode haver uma recessão técnica nesses 2 últimos trimestres do ano. Tem a previsão do FMI de um crescimento de 3,1%, a previsão também de que o Brasil volte a integrar o top 10, né? A 9ª maior economia do mundo. Tem controvérsia aí. Como é que foi o ano de 2023 na área da economia? Bom, eu acho que o primeiro ano de qualquer governo ele é conturbado e particularmente depois de uma eleição tão difícil. Principalmente que o orçamento é do anterior, né? Isso. Então, e particularmente nesse ano de 2022, é o ano anterior em que a gente teve eleições, tem ainda um rescaldo, né, que precisa ser eliminado e digerido aqui da gestão anterior. O governo Lula inicia, então, com uma economia que vem com o que eu chamo de um bônus fiscal, que foi a PEC da transição, que abriu um espaço de crescimento dos gastos públicos em torno aí de 1,5% a 1,6% do PIB. Isso é muito importante para estimular a economia e, na minha visão, esse pacote explica grande parte do crescimento que a gente teve neste ano. Não que o setor externo não tenha tido a sua participação, mas eu acho que em termos de expectativas, em termos de estimular os empresários, estimular os investimentos que a gente acabou vendo e também o crescimento do emprego, ainda que o emprego tenha uma qualidade muito ruim comparativamente ao que a gente precisa, né? Gerar empregos na área industrial, empregos de qualidade no setor de serviços, em que a gente efetivamente dê direitos trabalhistas para as pessoas conseguirem reerguer e digerir um pouco ali da dívida, né, que as famílias acumularam ao longo dos últimos anos. Então o governo começa com um crescimento razoável, uma parte puxado pela indústria, mas dominantemente puxado pelo setor agrícola, né? Então a gente está falando da agropecuária, que foi muito importante, também em função do fato de a Argentina passar pela maior crise, né, a maior seca da história recente, o que abriu também espaço para que o agronegócio brasileiro conseguisse vender mais lá fora e se aproveitar um pouco do cenário externo, que já vai dando os seus sinais de arrefecimento, né? Já está desaquecendo lá fora. Então eu não acho que a gente vai ter uma recessão técnica. Agora eu tenho dificuldade de ver uma recessão técnica nos 2 últimos trimestres do ano, mas certamente a gente vai ver uma desaceleração. Então o que o governo Lula fez de importante?
lançou vários programas de investimento, o novo PAC é o mais importante deles, a gente está falando aí de quase 2 trilhões de reais nos próximos 4 ou 5 anos, a gente está falando do aumento do BNDES em termos de investimento na economia, concessão de crédito, o Desenrola, que vai aliviar o orçamento familiar das dívidas, a gente está falando desse programa de incentivo na área automobilística, que gerou ali uma parte importante do ânimo no setor e pode ajudar a transição para uma frota mais orientada para combustíveis com fontes de energia renovável e eventualmente até o carro elétrico. E a gente tem também um pacote importante de gastos públicos, investimentos em obras que estavam paradas, isso tudo gera emprego. Só que a gente não vai ainda sentir esse ano. A gente possivelmente vai sentir os efeitos desses gastos nos próximos anos. Qual que é a preocupação maior para o final do ano e o ano que vem? Primeiro, o setor externo altamente conturbado. Então, é um cenário externo com 2 guerras em movimento, em que a gente não sabe o que vai acontecer com o preço de alimento, a gente não sabe o que vai acontecer com o preço de energia, o petróleo voltou a ter uma elevação no cenário internacional, a gente não sabe o que vai acontecer com a recessão na Europa e nos Estados Unidos, que estão com taxas de juros elevadas, e isso tudo pode afetar tanto as demandas sobre o nosso setor exportador, quanto também a taxa de juros brasileira. Porque se os Estados Unidos mantêm a taxa de juros muito elevada lá fora, diminui o quanto que o Banco Central pode diminuir aqui. Isso, inclusive, já está sendo discutido pelo mercado financeiro. Qual que é a taxa terminal? Até quanto que pode cair a Selic? E aí eu entro, finalmente, para terminar nessa fala, no que talvez seja ainda a maior restrição da economia brasileira, que é a taxa de juros muito elevada. E a gente não pode esquecer que no Banco Central não está alguém que foi indicado pelo governo. Então, o conjunto desses elementos gera um cenário bem difícil de prever, e eu entendo a previsão de que a gente vai desacelerar como sendo factual. Agora, recessão técnica, eu tomaria um pouco mais de cuidado. Mas tem uma coisa muito curiosa, eu acho engraçado os discursos da direita e cômicos até os discursos da turminha do Kim Kataguiri, a turminha do Novo, porque são uns discursos tão patéticos, porque eles cismaram que o negócio agora é bater no Lula e fazer discurso pró-Estados Unidos, como se eles fossem os novos bolsonaristas. Não tem os novos mutantes na Marvel, criaram os novos bolsonaristas, ou bolsonaristas teens. Eu digo isso porque eles não colocam algumas coisas, eles falam muito de aumento de gasto público, como se fosse só verba de ministério, viagem do Lula. Eu concordo que são exemplos desnecessários que o governo podia ter um pouquinho mais de preocupação. É esse desprezo, essa falta de preocupação com a imagem pública que me preocupa muito no PT. Porque, por exemplo, o Lula e a Janja têm 74 funcionários na Alvorada, mas não se contratou funcionário novo, é a mesma equipe que atendia o Bolsonaro e a Michele. Então, eu não consigo entender porque que agora estão falando de 74, era a mesma equipe que atendia, só que pelo menos não usaram o avião do Lula para levar cocaína lá para fora. Então, vamos começar a pensar um pouquinho mais no que se fala. E eu não estou defendendo, e todo mundo que assiste o programa sabe, que eu disse no final do ano passado que a gente ia escolher entre 2 candidatos e que a gente estava decidindo qual era a desgraça que a gente queria para 2023. E está aí, foi isso que aconteceu. Agora, o que não eu não admito, por exemplo, é que se omita uma coisa. O esvaziamento do poder público, em todos os sentidos. A gente falou no primeiro bloco da questão da Amazônia, da questão ambiental, da questão de fiscalização. O esvaziamento da máquina pública foi tão grande naquilo que é essencial, que é óbvio que vai ter que aumentar a despesa pública, o gasto público. Porque você precisa reaparelhar os órgãos de fiscalização e controle, porque eles estavam completamente abandonados. Completamente abandonados. A gente está vendo o preço que a gente está pagando na Amazônia. Isso prejudica aquilo que é considerado a joia da coroa, que é o agronegócio. Porque a partir do momento que você tiver uma inversão climática a tal ponto, e como eu disse, não é só provocada pelo aquecimento global, é provocada por mineração ilegal, por exploração de madeira ilegal, por alteração do bioma, provocado por gente que não dá 1 centavo de imposto, mas paga muito de propina. E foi isso que aconteceu no governo passado. A gente falou aqui há 2 semanas atrás, André, e pouca gente sabe disso. O Haddad mandou para o Congresso, a mando do Lula,
a revogação da PEC do calote dos precatórios. Porque o Lula sabe, porque foi no primeiro governo dele, que os precatórios deixaram de ser pagos em dezembro para serem adiantados para abril, precatórios federais. Por quê? O governo Lula via, e de uma forma inteligente, que o pagamento de precatórios, ou seja, das dívidas da União, precatório é isso, gente, precatório não é dinheiro que veio do nada, precatório é dívida, que você tem que pagar as suas, o governo paga as dele. Mas era em dezembro, o governo Fernando Henrique deixava pagar no apagar das luzes, porque a maior parte dos precatórios são judiciais, quando o judiciário estava de recesso ele pagava. O Lula adiantou isso para abril. A Dilma voltou a levar para o final do ano, porque teve aqueles problemas todos de final de orçamento, mas nunca se ficou para o ano seguinte. O último calote de precatórios ocorreu no governo Fernando Henrique. O Bolsonaro fez a PEC do calote. E pela primeira vez os precatórios federais podem ser pagos em até 10 anos. Nós estamos falando de aposentado do INSS. Nós estamos falando de devolver imposto para quem pagou a mais. E aí o que faz o Lula? Isso é imoral. Ele manda para o Congresso para voltar como era antes. Precatório federal, eu não posso... Eu sou o cara que emite dinheiro. Eu não posso ficar devendo. Para voltar a pagar de uma vez só, e manda esse ano para os precatórios de 2024 serem pagos como eram antes em abril e maio. O que faz o Lira? Vai lá e fala, não, o Lula, não vai dar, porque eu tenho essa continha de 60 milhões aqui, de 60 bilhões, que eu preciso espetar no orçamento para pagar minha quadrilha, porque o ano que vem tem eleição na Câmara, e você é meu refém. Foi isso que aconteceu. E aí compromete o pagamento dos precatórios de aposentados, de quem pagou imposto a mais. Por quê? Porque o Lira tem que pagar a quadrilha dele. E aí fica todo mundo falando de aumento de despesa pública, como se fosse o Lula e a Janja que estão fazendo isso. Eles têm a parcela de culpa deles e não darem o exemplo? Tem. Mas não venham falar de Zema. Um cara é tão bom que não elegeu um deputado estadual do Novo e não elegeu um deputado federal do Novo em Minas Gerais. Como é que eu posso ter um governador tão bom que não consegue eleger um deputado federal e um deputado estadual do partido dele? Como é que um partido pode ser tão bom quanto o Novo para reduzir a bancada dele, que já era nada, a menos que nada? Quer dizer, a gente está virando meio que um samba do crioulo doido na política, porque os caras estão radicalizando cada vez mais, mas sem conteúdo, André. E estão esquecendo de falar a verdade. Tem uma herança maldita atrás desse governo. E às vezes eu fico pensando, o desastre que ia ser se o Bolsonaro, que criou toda essa armadilha, tivesse ganho. Porque ele não tem saída, porque ele também não tinha projeto. Eu acho que a gente hoje estava no inferno. Não, certamente. A gente está falando de um Estado que passou por um processo de inanição. A gente não pode esquecer que o Paulo Guedes reduziu quase 2% do PIB, o gasto com funcionalismo público, principalmente acelerando aposentadorias de servidores, perseguições que aconteceram a servidores, e aí, evidentemente, o governo Lula pega um Estado destruído, literalmente desarticulado, com déficits em várias áreas, e precisa, obviamente, gastar com isso. Seria inevitável, incontornável que, caso o Bolsonaro vencesse as eleições, ele teria que fazer algo muito similar ao que o Lula teve que fazer. Não é à toa que Bolsonaro, Guedes, vão articular na Câmara em outubro e novembro pela aprovação da PEC da transição. Porque o grau de inanição das contas públicas foi tão grande que o Guedes não ia conseguir pagar bolsa de estudos para pesquisador de programa de pesquisa. Já não pagou, né, em 2022, né? Não, então, mas a PEC da transição garantiu que houvesse esse pagamento, senão não ia ter. Coisa, né, a gente está falando de valor muito pequeno, às vezes menor do que R$1.000 para uma pessoa, né, para um estudante. Então, o nível de inanição foi tal que era inevitável a reconstrução com maior gasto público. E esse tipo de gasto, né, que está associado à manutenção ali das atividades no Palácio da Alvorada, no Congresso, sempre isso chama a atenção, né, porque evidentemente num país como o nosso, que tem um nível de desigualdade, as pessoas estão passando insegurança alimentar, você vê, né, o tipo de tratamento que os governantes recebem, isso incomoda.
Mas no esquema maior das coisas, em termos da gestão pública como um todo, em termos do orçamento como um todo, isso aqui não é nada. É uma gota no oceano, porque a gente está falando, por exemplo, né, de gastos que a Câmara acaba pilotando, principalmente via os resíduos do orçamento secreto, e eu falei aqui nesse programa que isso não ia embora rápido, é algo que tem que ser digerido gradualmente, porque o Lira ainda tem muito poder na Câmara, e o Congresso, ele assumiu ali uma posição de trincheira para bloquear todos os programas e projetos do governo Lula que deixam o governo Lula ter a sua marca, como tributação das offshore, né, que são essas formas, esses paraísos fiscais lá fora e aqui dentro, que são os fundos exclusivos. A gente está falando de tributação de grandes corporações, dos preços de transferência, a gente está falando, né, dos vários esquemas contábeis que as empresas faziam para ter isenção ou diminuição de pagar o PIS e COFINS, usando créditos do ICMS. Então, esses projetos, eles têm dificuldade de avançar, porque eles deixam a marca do governo Lula. E o Lira sabe disso. Ou seja, a gente está falando de um cenário de reconstituição difícil do Estado brasileiro e que passa por um cenário de crescimento econômico também bastante desafiador. E nesse contexto, ganha quem tem as maiores armas, né? E aqui o Lira está impondo a sua força. A opinião volta depois do intervalo, que é bem rapidinho. Fica com a gente. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta sexta-feira, com o André Roncalli, economista, o Roberto Mohamed, advogado, analisando as notícias, as situações com você. André, economia dos Estados Unidos, que tem eleição presidencial no ano que vem, e parece que para mim é uma surpresa. Eu não imaginei que o Joe Biden fosse candidato à reeleição. A economia americana passa por um momento bem difícil, né? Bastante desafiador, porque a inflação está caindo, mas ainda, né, persiste elevada. Isso tem obrigado o Banco Central americano a fazer um jogo de difícil entendimento se ele vai manter a taxa de juros alta por mais tempo, se ele vai começar a reduzir. Os mercados financeiros estão muito agitados. A gente está vendo as taxas de juros de títulos mais longos, que são aqueles que dão base para o investimento, muito elevadas. E o cenário da economia americana é um cenário de recomposição, de rearticulação. O que isso significa? Que para vários empregos, para vários setores em que se demanda muita mão de obra, que são as economias associadas, né, às novas tecnologias, a investimentos em infraestrutura, a gente está falando também no setor de turismo, no setor de hotelaria, eles estão com muita dificuldade de encontrar trabalhador. E isso gera uma pressão sobre o Banco Central, que parece que tem muita demanda por trabalhador, ou seja, em tese o desemprego estaria muito baixo, só que ao mesmo tempo as pessoas estão simplesmente escolhendo mais para onde elas estão indo. E isso gera uma dificuldade para a economia americana, que é empregar as pessoas e gerar renda. Qual que é o efeito, né, disso? Isso gera meio que uma pane, né, na economia, porque os sinais de investimento ficam todos controvertidos. Juro alto, emprego também aparentemente elevado, e o resultado é que a deterioração econômica que acaba se vendo em determinadas localidades no país vai fazendo com que a popularidade do presidente, do Joe Biden, vá naufragando. E eu gostaria de colocar ainda uma pimenta adicional aqui nessa nossa receita, que é a guerra, né, lá no Oriente Médio entre Israel e o Hamas, que vai deixando o Biden numa situação, eu acho, bastante periclitante para o ano que vem, pelo simples fato de que a narrativa mudou, ela virou. Ela inicia nos Estados Unidos com uma defesa irrestrita a Israel, mas pela força das redes sociais e das pessoas que estão ali na faixa de Gaza, já começa a haver um certo cansaço da opinião pública com a ação que o Biden vem tomando, de fazer uma defesa irrestrita de Israel, e o resultado pode ser, né, uma rejeição do eleitorado americano para o ano que vem. Se a economia não ajudar, de uma maneira a garantir uma moderação da inflação, diminuir efetivamente os preços, a gente está falando de serviços nos Estados Unidos que estão muito caros, a gente está falando de alto endividamento dos estudantes, a gente está falando de um problema grave de endividamento de serviços, alimentos, de, né, elementos básicos de consumo que podem minar tremendamente a popularidade do Biden no ano que vem. Então, se nada for feito no sentido de melhorar
vamos dizer, o ânimo da economia, é muito possível que o Trump volte a ter, né, caso ele seja, né, escolhido pelo Partido Republicano para concorrer no ano que vem, ele tenha chances melhores. E tem umas coisas, umas incoerências no discurso do Biden que eu acho que estão começando a aparecer para o eleitorado americano e que é um pouco divorciado até da questão do Trump. Tem uma coisa muito grave nesse alinhamento dele automático por Israel, que tem um discurso, é uma história muito parecida com a questão do Afeganistão, em que não era o governo americano numa guerra contra um país, mas contra um movimento, que era o Talibã. Tiraram o Talibã do poder, anunciaram que tinham eliminado o Talibã, e depois ele simplesmente manda as tropas se retirarem e entrega o Afeganistão para o Talibã. Aí já não era mais importante para ele. E uma coisa que me chama muito a atenção, porque veja bem, a guerra do Afeganistão não tem nada a ver com o Trump, porque quem começou foi o Obama, na verdade foi o antecessor, o Bush. Mas o Obama manteve e intensificou a presença de tropas americanas no Iraque e no Afeganistão. O Biden ordena a retirada total das tropas do Iraque e do Afeganistão, faz com que o Irã se sinta confortável, porque o Iraque é um problema eterno para o Irã, e a partir do momento que o Iraque não é e está sob ameaça constante, numa guerra entre xiitas e sunitas lá dentro, ele deixa de ser um problema para Israel, que aí pode olhar para o Irã. Porque aí ele pode olhar para Israel, porque na fronteira dele não tem perigo nenhum, não tem tropa americana na fronteira dele. Quer dizer, o Biden só fez bobagem. Porque, na verdade, quando ele permite que um grupo radical como o Talibã retorne ao poder depois de ter apanhado por 10 anos, ele dá um sinal claro que os americanos não têm como lidar com esses movimentos. E eu acho, e pouca gente pensa, no que isso refletiu na ação do Hamas. Falou, não dá, eles não conseguem brigar com a gente, nós não somos nações. Eles sabem brigar contra nações, contra exércitos. Eles não sabem, eles perderam a guerra do Vietnã justamente por causa disso. O problema no Vietnã não era o Vietnã do Norte, era o próprio Vietnã do Sul, que não era leal, que tinha um governo corrupto, que era apoiado pelos Estados Unidos, que nunca teve o coração e a alma do povo sul-vietnamita. Qualquer coisa era melhor que ter os americanos lá. Eles perderam para o próprio Vietnã do Sul, que eles diziam defender do comunismo. É preciso entender que é justamente essa incoerência do Biden, em que ele não consegue ter um discurso, e qualquer pergunta nesse sentido vai acabar com ele, porque quem provocou, quem fez os tratados de Abraão foi o Trump. O que é mais incrível, os tratados de Abraão, que é o reconhecimento dos países árabes ao Estado de Israel, falou, a gente tem que começar por aqui. Foi a diplomacia do Trump. Falou, nós temos que começar fazendo com que esses países chaves reconheçam a existência do Estado de Israel, porque a gente esvazia o discurso iraniano e os contrapõe a ele. Mas justamente quem é que faz a bobagem de ter a diarreia e sentar em cima? O Biden. Quer dizer, aí esse homem chega num lugar tropeçando na própria perna, está até fazendo tratamento para isso, inclusive. Ele está parecendo o Jânio. O Jânio tinha essa coisa, aquela foto com os pés para dentro, né? O Biden está me parecendo um personagem de desenho animado. Ele virou uma espécie de Mr. Bean na política americana. Ele não consegue nada na política interna. Está fazendo com que... Você definiu o caos da economia americana agora, mas o que mais me chamou a atenção nisso tudo, você chega a falar no teu livro, que você você ali analisou o início, né? Mas eu imagino o quanto você falou, vou fazer uma revisão agora, uma nova edição, para mexer em algumas coisas. Quando ele manda um projeto para continuar a obra do muro do Trump, é para cair para trás. Porque foi discurso de campanha dele. Ele usou isso nos debates. E ele manda um projeto, ele tomou uma surra no Congresso. Esse é o problema, exatamente. Porque, falou, peraí,
Você ficou falando que aquilo era um absurdo e agora está pedindo dinheiro para continuar a obra e para não deixar mais ninguém aqui. Daqui a pouco ele vai querer ressuscitar a ICE, que era aquela política que parecia uma Gestapo do Trump, para expulsar imigrante. Só que nós estamos falando do Biden, que foi eleito com o discurso democrata de que aquele muro era um absurdo, aquele muro era um escândalo. Você não acha que é justamente essa incoerência? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não acredito que o Trump é candidato. Não porque ele não queira. Todo louco quer. Mas porque não vão deixar. O sistema americano não é como o nosso, em que a justiça se acovarda pelo peso político daquilo. Eu acho que eles têm a coragem de ir para cima de lideranças políticas. Mas eu acho que ele não é candidato porque ele vai ser inelegível. Só por isso. Eu acho que vai depender muito da força que tem o conjunto de grupos ocultos da política norte-americana associados aos interesses militares. Então, a gente não pode esquecer que tem um pacote de 100 bilhões de dólares adicionais para o orçamento de guerra americano. Que a gente conversou aqui, 60 são para a Ucrânia, cerca de 11 a 15 são para Israel e depois outros gastos associados à inovação e tal, mas que fazem parte dessa adição ao orçamento militar americano. O Biden ele tem uma contradição essencial no governo dele, que é ao mesmo tempo que ele faz algo que é fundamental nessa nova era de crise ecológica, com crise climática, que é fazer a reestruturação de toda a produção americana, particularmente olhando para aqueles grotões onde cresceu muito a rejeição à política institucional americana, em que o Trump nadou de braçada ali no meio oeste americano. Então, o plano do Biden de reequipar a economia americana, que foi a base do nosso livro, do Bidenomics nos trópicos, que era a ideia de pegar essa aspiração e pensar o caso brasileiro. Só que na área externa, o Biden ele faz aquilo que sempre foi feito, e que o Trump, curiosamente, o que mostra a complexidade da figura do Trump, ele não faria. Então o Trump, se você pega a gestão de política externa durante o governo dele, é uma gestão, eu não vou chamar de pacifista, porque eu acho que Mas é pacifista. Eu tenho dificuldade de chamar de pacifista porque o Estado americano não é pacifista, mas assim, a política dele era de não criar conflito, era de tentar, na verdade, desinvestir dos conflitos. Por isso que eu tenho muita dificuldade. Mas ele mudou de ideia. Então, mas será ele quer que... jogar 100 bilhões na Ucrânia e tira as tropas dele do Afeganistão que custavam 30. Mas não, é o que eu estou falando, estou falando do Trump. Não do Biden. Não do Biden, do Trump. Então o Trump ele não tinha essa postura que é típica do Estado americano de ir para a guerra. Ele deu essa declaração mais recente que se arrependeu de não chegar aqui na América do Sul, pegar a Venezuela, derrubar o poder e... Isso. Ele deu essa declaração recente, mas que não combina muito com o conjunto de ações dele, né? Não, mas ele não estava falando de entrar em guerra, ele estava falando de ocupar, que é histórico aqui na América do Sul. Os Estados Unidos eles não ocupam militarmente, eles ocupam por meio de pressões, principalmente por meio de comércio, força das empresas, das grandes corporações. Mas do ponto de vista da política externa, ele certamente teria uma visão diferente, que foi o que ele demonstrou durante a gestão dele. O Biden não, o Biden é do establishment americano, profundo, com várias questões associadas ao filho dele, lá na Rússia. Então, não é uma figura simples do ponto de vista da política externa. Mas a minha preocupação aqui é o choque entre a política externa e a política de desenvolvimento interno. Porque o orçamento é o mesmo. E o Biden passou a gestão inteira dele até aqui tendo que lidar com o Congresso americano para subir o teto da dívida. E é por isso que ele tem que continuar o muro. Porque os republicanos falaram, a gente aprova subir o teto, mas você vai ter que manter aquele investimento. Então, para garantir os recursos para todas as outras áreas, ele teve que fazer concessões, porque ele nunca conseguiu a maioria que ele precisava no Congresso americano para poder aprovar os projetos. E ainda acho que fez bastante do que ele havia previsto em face dessas dificuldades legislativas. Mas essa contradição, para finalizar, eu acho que vai incomodar bastante o ano que vem. Ele vai ter muita dificuldade em convencer o eleitorado americano que ele fez o melhor que ele podia para garantir a segurança nacional e a segurança econômica dos Estados Unidos. E você concorda com o Mohamed que o Trump não será candidato? Eu não... Bom, bola de cristal,
O Mohamed está correto em dizer que existe uma força grande do establishment americano, né, de toda a estrutura política, em tentar tirar o Trump da jogada. Mas eu acho ainda que a força política do Trump é muito grande, porque 4 anos ainda são muito pouco para você convencer o eleitorado de que essa mudança vai beneficiá-los. Então eu não tiraria ainda, acho que tem novas jogadas, novos movimentos para aparecer, para a gente poder tirar essa conclusão. Eu ainda acho que ele está vivo e muito vivo. Isso fica para uma outra vez. O Opinião de hoje chegou ao final, a gente agradece a participação do André Roncalha, do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.